Vamos lá, só para a gente terminar aquela discussão, né? Vamos lá, você colocou que 65% dos funcionários públicos hoje no Brasil têm estabilidade. E você, ao mesmo tempo, defendeu que parte desses servidores precisam manter estabilidade. Só que na sua afirmação você falou que a maioria não precisa. Aí Certo. eu te fiz uma pergunta muito clara e muito direta. Sim. Kim, desses 65% dos funcionários públicos que têm estabilidade, qual é a quantidade que você quer manter com estabilidade e qual é a quantidade que você quer acabar com a estabilidade? Justamente sabendo isso que você vai conseguir confirmar se é maioria ou minoria. Certo. Tá? Ó, Kim, eu tô Ou seja, de todos os funcionários públicos que existem, professores, agentes da saúde, né, enfermeiros, médicos, até o pessoal que trabalha em cargos comissionados, até o pessoal que é concursado, tá entendendo? De todos esses pessoais militares, todo esse pessoal que fazem parte desses 65% de todas as profissões que eu citei, são esses 65% que vivem em estabilidade. A gente consegue considerar todas as profissões? Talvez. Mas e desses 65% que tem estabilidade? Se ele quer acabar com essa ideia dos funcionários públicos, porque os funcionários públicos sugam dinheiro demais, então desses 65%, quais eles quer manter? Quais são essas profissões que ele gostaria de manter na estabilidade? Seriam os militares, os agentes da saúde, os professores, cargos comissionados? A pergunta do Tamir foi, ok. perguntando isso, eu tô perguntando na moral mesmo, mas não é uma questão com direita, com liberal, nada, assim, é uma questão com deputado, que é o seu caso. Porque a sensação que eu tenho como trabalhador é que vocês não trampam, mano. É sério, mas eu tô falando na moral, assim, não sei se é o seu caso, não sei especificamente, mas é assim, vocês como deputado, você veio aqui, você articulou essa pauta, você colocou essa discussão pra gente, e aí eu tô chegando pra você como deputado e perguntar, tá bom, vamos discutir isso. É maioria ou não é maioria? Quando representa isso? Tô perguntando uma coisa muito simples. Perfeito. Qual que é o número? Vamos lá. Primeiro, definitivamente são os deputados que mais trabalham. Isso eu garanto para você, tanto por resultado, como por número, como por aprovação de projetos. Qual a necessidade dele se afirmar, sendo que eles têm um tempo correndo? Ele não precisa se afirmar. Se as pessoas de fato veem ele trabalhando, se ele tem essas comprovações, ele não precisa se afirmar. Ficou na defensiva? Como por aprovação de relatório. Isso aí, eu deixo muito claro para você que você não vai encontrar. Eu não sei se vocês se sentem representados por algum deputado lá que se diz trabalhista. É que todos falam isso, né? Mas definitivamente... Não, mas eu tenho o número para mostrar. Definitivamente nenhum deles tem nenhum paralelo. Muito bem. Agora, sobre o número de servidores que deixariam de ter estabilidade. Não há como saber sem estar no Ministério de Gestão. Por quê? Mesmo que eu discrimine as funções de fiscalização e controle, então eu vou pegar todos os servidores da Polícia Federal, vou pegar todos os servidores do IBAMA. Ainda não é possível calcular com precisão, porque dentro desses próprios órgãos de fiscalização e controle, tem pessoas que exercem funções administrativas que não são de fiscalização e controle. Então, este é um estudo Então, você que, não sabe se a maioria ou minoria. eu, como deputado, não tenho como fazer. Então você não sabe se a maioria é minoria que precisa acabar, correto? Não, eu sei por estudo comparado. Não. Eu sei por paralelos com outros países, Tá, de que outros países têm uma proporção menor. Então você intui, você Ó, veja bem o que o Kim Kataguiri está falando. Ele está falando que outros países possuem uma quantidade menor de funcionários públicos e, consequentemente, a economia deles é menor. É um salto lógico? É um salto lógico. Quando ele coloca dessa forma, aparenta-se que gastamos muito com funcionários públicos. Mas é claro que a gente precisa lembrar que o Brasil é um país de tamanho continental. Ele é um país gigantesco. E quando a gente está falando de, por exemplo, agentes da saúde, tem agentes da saúde que não chegam em Manaus. Manaus não, em Amazonas, em Roraima, entendeu? Então existem partes da população que não tem tantos funcionários públicos quanto se tem, por exemplo, em São Paulo. Mas isso é, como o Kim falou, é um dado que somente o pessoal da gestão pública vai conseguir trazer de fato pra gente. Mas não é algo que eles estão interessados em ver por agora, entendeu? E isso acaba, eu acho que acaba caindo um pouco, o discurso do Tamir vai dar muita brecha pro Kim poder falar bem, porque querendo ou não, o Tamir vai acabar concordando, sacou? Porque o Kim não tem o que ele fazer, ele não tem esses dados. E se ele não tem esses dados, qual a consequência disso? A gente pode especular. O que ele especula? E aí vem aquilo sobre ele ter uma suposição. E aí ele afirma que essa suposição seja uma verdade por causa de um salto lógico que ele fez. E aí, a realidade que ele vai criar a partir dessa suposição, ele irá pressupor que ela seja verdade, porque essa suposição que ele fez é verdade. Então se torna muito complicado pra gente poder ter uma discussão de fato, sendo que o que o Tamir tá querendo discutir não tem dado. O que o Tamir tá querendo discutir não tem, por agora, enquanto sem dados, não tem o que ser feito. acha, você percebe. Não, é muito sim, Kim, evidente, sabe por que eu tô fazendo
fazendo... existem mais. Olha, Tamir, é um Vai lá. exercício de lógica. Lógica. Existem mais servidores em funções de fiscalização e controle ou não em funções de fiscalização e controle? Não, mas aqui a é gente, óbvio que é não em funções de fiscalização e não, controle. aqui se falaram, É evidente. aqui se falaram várias profissões. Falaram professor, por exemplo, policial, que vai investigar as pessoas, coisas do tipo, delegado. Tem várias funções que foram ditas aqui que Sim. você concordou, que Perfeito. tem que manter. Então, obviamente, o que eu espero de você como representante do povo, Kim, é que é vocês que tem que fazer isso. Você que é o deputado. É você que tem que pegar para seus assessores, com a estrutura que a gente paga e a gente não liga de Sim, pagar. meu caro, Kim. mas veja. Calma, você tem que Se pegar seus você assessores. depende- Calma, deixa eu concluir. Você tem que pegar os seus assessores, encomendar estudos que peguem e analisem. Ó, cargo fulano tal vai ser cortado, fulano tal não vai ser cortado. Vai perder isso, coisa e tal. Pra Vou te você chegar explicar de aqui... novo. Vou te explicar Porque de senão, novo. Kim... Vou te explicar de novo. Vai. Esses dados. Nem o Ministério de Gestão tem. Você está subestimando o nível de precariedade do nosso governo de maneira geral, do nosso Estado, em relação às próprias informações. Ó, então vamos lá, você A tá gente, gerando veja um só, outro eu vou te dar problema. outro exemplo. O Ministério da Justiça não tem informações sobre quantos são reincidentes dentro dos estabelecimentos prisionais. Então, veja, você está pedindo um dado que nem se eu fosse presidente da República... Não imediatamente eu tem teria esses dados? Quantos criminosos presos são reincidentes em 2025? Aí, ó. Com base nos dados mais recentes, a taxa de reincidência criminal no Brasil é alta. Estudos indicam que a reincidência atinge cerca de 21% no primeiro ano e 40% após 5 anos. Então a gente tem esses dados, Kim Kataguiri. A gente tem. Será que a gente não tem os outros também? Olha só o que você está falando. Você está falando que a gente não consegue controlar esse tipo de coisa. Se não consegue controlar esse tipo de coisa, obviamente a gente precisa, primeiramente, controlar. Para a gente mapear um problema. Isso aí é até iniciativa privada. Primeiro a gente mapeia um problema para depois saber qual a solução. Primeiro você consulta o paciente, você diagnostica o paciente, dá um diagnóstico, para depois você dar o remédio. Como é que você chega aqui agora Sim, para mas todo já mundo? está diagnosticado. Não está, porque Claro você está que tá. O falando que serviço não público tem... é bom? Não, claro que é, depende. Mas que tipo de argumento é esse, mano? Ah, o serviço público é bom? Depende. Porque até agora a gente foi citado policiais, delegados, deputados, senadores, professores, agentes da saúde. Qual desses serviços públicos são bons? Agentes da saúde estão trabalhando. O SUS continua fazendo muito bem o trabalho dele. Da melhor forma possível? Não. Porque a gente teve corte na saúde, né, Kim? Que você votou a favor. Interessante, né? Então, vamos ver. Os professores que estão sem reajuste salarial já vão fazer 15 anos. Então, como que a gente vai poder discutir sobre isso, sendo que as únicas coisas que ele apresenta são para falar de servidores públicos? Quais servidores públicos? Ah, mas aí você já quer dado demais. Dê nomes aos seus bois, Kim Kataguiri. Depende, professor A maioria é bom. esmagadora Não, do professor serviço é bom, público, policial é bom. a maioria esmagadora do nosso serviço Que público... maioria? Você não consegue, você falou que é não tem bom. dado, você Olha não os consegue indicadores. Claro que dizer. tem. Pega os indicadores de saúde. Vai lá, então, Pega o Kim. indicador de longevidade. Tá bom, qual é o Pega o indicador indicador de policial? mortalidade infantil. Policial é bom ou ruim? Pega... Tá, mas tudo isso é culpa do serviço público. Mortalidade infantil, como é que é? Vamos pegar todos. Indicadores de saúde. Vai lá, então. Pega o Ih, você não consegue, você falou que não tem bom. dado, você Olha não os consegue Claro que dizer. tem. Pega os indicadores de saúde. Indicadores de saúde. Eu vou pegar os de 2025 porque são do ano passado. A gente ainda tá no ano 2026, em março, mas não vão ter os indicadores. Vamos ver? Quais são os indicadores? Apresenta novos indicadores de indução de boas práticas. Certo. E quais são os indicadores de saúde? Kim Kataguiri, você me pediu pra pesquisar e não passou um bom. Indicadores de desempenho, vamos ver. Acho que achei aqui agora, hein, Kim Kataguiri. Cadê? Me dá aí. Vamos ver os indicadores. Vamos ver. Painel indicador. Ou seja, você consegue mostrar mais? Porção de gestante com menos... Ah, aqui tá sendo só gestantes? Nossa, aqui tá sendo só pra gestante, mas vamos pegar aqui também, ó. Pré-natal, tivemos 6 consultas, né, que tiveram mais de 6 consultas, 52% das pessoas que frequentaram ali. Pré-natal com sífilis e HIV, 68%. Ou seja, essas pessoas foram atendidas, essas pessoas tiveram acesso. Agora aqui, a hipertensão, 28%, diabetes, 23%. Diabetes é um problema no Brasil há muito tempo. Não é algo que vai ser resumido, vai ser resolvido apenas com saúde pública. Isso exige também a indústria alimentícia a entrar na nossa negociação, porque agora tivemos uma lei recente de que você tem que colocar no seu pacotinho que existe açúcar adicionado, que é alto em açúcar, sabe por quê? Por causa desses problemas aqui, ó, diabetes, hipertensão, eles colocaram de sódio também. Por quê? Porque o governo tá trabalhando. Da melhor forma possível? Não, mas da forma que eles podem. A indústria alimentícia vai deixar de colocar mais sódio nos seus hormônios para os seus animais? Vai deixar de manifestar e usar os agrotóxicos que eles usam que causam esse tipo de coisa? Vão deixar de colocar o açúcar porque fica mais gostoso? Porque é a fórmula? Não vão fazer nada disso. Então o que eles podem fazer? Fazer uma negociação para colocar ali e, pô, tô tendo que defender o governo do PT. Vai tomar no cu. Então
tendo que colocar ali, entendeu? Que, porra, tem açúcar adicionado, que tem sódio, entendeu? É outra coisa. É a forma como se tem de combater baseado nos dados que se tem. Então, no que o próprio Kim tá falando aqui dos índices de saúde, existem medidas sendo feitas. Vai lá, então, Pega o Kim. indicador de longevidade. Tá bom. Indicador de longevidade Brasil 2025. Expectativa atingiu o recorde de 76,6 anos em 2024, né? Porque se a gente for pegar os dados da pandemia, fudeu. Aqui a gente já se perde, você entendeu? Mas, porra, 76 anos é idade pra caralho, você entendeu? Tá bom, os dados estão bons. Poderiam estar melhores? Discussão é essa? Bom, qual é o Pega o indicador de policial? mortalidade infantil. Policial Indicador de mortalidade infantil. Taxa de mortalidade infantil, tá, baseando no G1, tá bom. Infantil, início de 2025, registrou queda consistente, atingindo o menor nível em 34 anos. Aproximadamente 14,2 de crianças menores de 5 anos a cada 1.000 nascidos vivos. As mortes neonatais caíram 72% desde 1990, impulsionadas por vacinação e pré-natal. Vocês estão entendendo? Então, vacinação é uma medida que veio aí, porra, depois de 2002, principalmente, com medidas públicas, né? Com medidas, com campanhas governamentais dos problemáticas do pré-natal. Você tá me entendendo? Então, existem políticas públicas sendo feitas. Ele só não vai admitir. Só que ele precisa mentir para caracterizar o argumento dele. É bom ou ruim? Pega o indicador de educação. Também. Indicador de educação no Brasil, que inclusive é falho, porque a avaliação educacional, ela é feita nas escolas individualmente, então não pegam o corpo de fato discente daquele lugar e passam por uma prova, não pegam a totalidade dos alunos. Sabe o que eles fazem quando eles precisam de boas notas nas avaliações educacionais? Eles pedem para os alunos que tiram nota ruim faltarem no dia. Isso acontece. Não a gente vai dar feriado sexta-feira é quando a avaliação acontece, gente. Eu vou evitar citar nomes pra gente não entrar em processo aqui, mas acontece, você entendeu? Ó, os anos iniciais do fundamental atingem nota de 6, enquanto o ensino médio ficou abaixo da meta com 4,3. Por quê? Quando que acontece? Vamos lá, vamos fazer novamente uma viagem. Índice de evasão escolar no Brasil 2025. Aqui, ó. Índice de jovens de 15 a 17 anos matriculados no ensino médio no Brasil foi de 82,8% em 2024. Aumento de quase 10 pontos percentuais desde 2014, ou seja, tivemos mais pessoas acessando a educação, quando a taxa era de 72,9%. Os estados do Amapá, do Pará, têm índices mais baixos, que são o pessoal do norte, que eles têm pouco acesso à educação, o que é uma problemática da governabilidade do estado, enquanto o Ceará e Mato Grosso contam com os mais altos. Bom, vamos lá. O Ceará, ele tem pessoas que têm uma maior capacidade econômica para sobreviver. No Mato Grosso, grande parte das pessoas que ali vivem são filhas de alguém importante. Filhos de alguém importante também. Então, no mesmo período, houve também uma diminuição importante na taxa de distorção idade série, né? Com estudantes com 2 ou mais anos de atraso. De 28,2 para 17. Diminuiu. O melhor estado nesse quesito é São Paulo, com apenas 9,5. Uma capital industrial. O abandono também diminuiu em 2024, desde 2014, anos que concluíram. Ou seja, o índice de evasão escolar diminuiu. A gente não pode esperar que dentro de uma progressão social, em que as pessoas não eram acostumadas a ir à escola e isso começou a crescer, que ela de uma vez volte a ser uma reta somente subindo. Isso não vai acontecer. Por quê? Porque a gente ainda tem pessoas com dificuldade financeira, com insegurança alimentar, tá ligado? E que eles precisam ajudar em casa, senão fudeu. Mano, não tem o que comer, então não tem tempo pra estudar. Tem muitas pessoas que eu já dei aula que elas passaram por essa situação, de que eles não poderiam continuar na escola porque, porra, consumia eles. Tinham que trabalhar tarde e noite e iam pra escola de manhã. E eles só iam na escola pra comer, pra ter um café da manhã pra aguentar a tarde toda. Quer dizer, café da manhã mais o almoço, né, que também ofereciam. Tá entendendo? Então a realidade é outra. E o Kim Kataguiri escolhe ignorar essa realidade, fazer uma suposição pra poder alavancar a sua ideologia como uma verdade. Tem. A nossa educação é pífia. Mas você tá nossa nota no PISA é uma vergonha. Mas aí você... Ai, cara, outra questão. Cadê o PISA? Me dá o PISA. Ai, PISA, eu não sei procurar o PISA. Achei. Programa Internacional de Avaliação de Estudantes. Internacional, rapaziada. Internacional. Mas agora, se a gente pega índices de faculdades brasileiras internacionalmente, tá? Brasil é o 10º. Olha lá, 50... Tá ligado? A gente tem 53 instituições aqui. A gente é o 10º em ranking de universidade. Sabe por quê? Porque, de fato, o que o Kim Kataguiri fala não tá errado. Mas não é que nossa educação é
pífia, mas que a governabilidade educacional é pífia. Por quê? Porque a gente tem um ensino fundamental e um ensino médio voltado para as pessoas que estão passando por dificuldades, elas não conseguem se manter até chegar na faculdade. São poucas as pessoas que conseguem fazer uma ascensão social a ponto de chegar na faculdade. Porque as histórias, não são muitas histórias, mas hoje em dia são bastante, de pessoas que são as primeiras a se formar na sua família. Na família. Você entende? Então existem esse quesito sim, sacou? Só que o PISA, ele vai se colocar com países que estão desenvolvendo outras coisas e que as pessoas têm condições financeiras de se manterem numa vida melhor, em que os filhos não precisam trabalhar, tá entendendo? E por que que o Brasil, o filho precisa trabalhar? Porque a gente vive em insegurança, porque a gente tem problema com impostos, porque a gente tem problema com redirecionamento de verba pública, porque a gente tem problemática de deputados, senadores que não trabalham pro povo, de que a gente ainda tá num 6x1, de que as pessoas ainda continuam tendo a problemática de passarem mais tempo no trabalho do que com a família. Preciso colocar aqui o índice de suicídio. Então veja, ó, vamos lá. De burnout? Você não vai do mudar o serviço assunto. público. Não, você não vai. Não, Eu não tô mudando o Você não assunto. tá falando isso. Eu Você tô tá falando de qualidade de falando. serviço Não, público. você está propondo aqui como deputado uma coisa que é obrigação sua, não é nossa. A Sim, nossa é que você. eu tô dizendo que é sua. Não, Você tá atacando espantalho. Não, você tá querendo aqui Eu tô dizendo que vender é pra sua. gente. Sim, você tá querendo Viu? vender pra gente um remédio no paciente. E eu tô perguntando, por que você vai dar esse remédio? Qual é o diagnóstico? Você falou, eu não tenho capacidade pra dar o diagnóstico. Não, Mas nunca disse. Nunca disse. Como não? Você Falácia da falou que o falsa Estado analogia. brasileiro não consegue ver Falácia quem da é que vai falsa cortar analogia. Peraí, Kim, vamos lá. Falácia da Então vamos falsa voltar, vamos analogia. voltar. Pô, Kim, eu até entendo que você saiba termos bonitos, mas você não precisa resumir todo o conceito que você tem em termos bonitos. O que ele tá falando só tocou e feriu o teu ego. Não deixou de ser verdade. Porque você, de fato, tentou fazer um diagnóstico, você fez um salto lógico, mas no fim das contas, a exigência que o Tamir tá fazendo é ilógica. E é por isso que é difícil, sacou? Porque é sobre isso. A maneira como a gente tem esses índices é, de fato, dar a entender que as coisas estão ruins. Mas elas não estão ruins por causa do quanto dinheiro a gente tá colocando no serviço público. Vê lá quanto que tá rendendo o Plano Safra. Vê lá quanto que teve na organização da Faria Lima com o PCC. Vê lá quanto que deu no rombo do INSS. Vê lá quanto... Entendeu, velho? O problema não são os funcionários públicos, queridão. O problema é que existe não uma constituição, mas uma hegemonia de um poder sistêmico que permite esse tipo de corrupção e que as denúncias que devam ser interligadas a esse sistema de corrupção demorem. E enquanto elas demoram, elas vão continuar acontecendo essas atitudes. E a gente vai continuar entrando nesse, abre aspas, nesse déficit. Então o problema, muitas vezes, é que a gente está se preocupando tanto em pagar uma dívida que não tem necessidade da gente estar direcionando a maior parte do nosso dinheiro para isso, pra gente desenvolver nosso país. Tá entendendo? Verdade ou é mentira que Falácia você falou? da falsa analogia. É O verdade. diagnóstico O diagnóstico é. Quem é que vai perder estabilidade? Servidores com estabilidade. Quem é que vai né? perder? O Brasil. Servidores com estabilidade tem uma proporção muito maior do que praticamente todo o resto do Tá mundo. bom, aceito. Outro ponto. Aceito. Qual vamos cortar? Outro ponto. Vai, qual vamos cortar? É evidente que o servidor bom precisa ser premiado e gratificado. Concordo. E que Quem é o precisa servidor bom? ser possível. Concordo. E que precisa ser possível demitir o servidor ruim. Quem é que você vai perder a... Certo, mas como a gente vai definir que esse servidor é ruim? A gente vai fazer uma análise do trabalho dele? A gente vai tratar o serviço público como a gente trata uma empresa privada, em que você tem um ônus para a quantidade de tempo trabalhado? Como acontece nas escolas, em que os professores deveriam estar ganhando esses bônus como forma de auxílio, mas não acontece? São apenas ônus e bônus? Tá entendendo? É difícil, porque o Tamir cai dentro dessa pequena teia que o Kim Kataguiri tá fazendo, porque ele tá ansioso com a resposta, porque ele acha que é isso, é sobre isso, de que as coisas são definidas dentro desses, abre aspas, dados que ele não tem e esse diagnóstico que ele faz. Ele acha que o salto lógico é só isso, sendo que a problemática não é essa. A problemática é que os índices que o próprio Kim tá citando é mentira, e o Tamir tá tratando como se fossem verdade. Cortar a estabilidade. Quem é? Fala pra mim. Você não sabe, cara. Você acabou de saber quem Não, é. lógico que Quem sim. é que vai cortar? Já Vai lá. falei. Vamos lá. Vai lá. Secretário, médico, enfermeiro, Quanto isso dá? professor. Quanto isso dá? Não De tem funcionário. como saber, eu acabei de Tudo bem, mas você vai cortar de, vamos repetir? Vai lá. Secretário, médico, Secretário, médico, enfermeiro, Quanto enfermeiro, Tá. professor. professor. Média salarial de professores. Quantidade de professores concursados no Brasil. 331 mil professores. Ó, magistério! Mas o piso nacional do magistério foi atualizado para 5.130. Olha, 5.130, hein?
Educação infantil. Ah, ele pega do ensino médio, de 2.000 a 4.500. Vamos colocar como máximo? Então, se a gente tem aqui calculadora, vamos fazer no básico, né? Sem considerar impostos, que é o que eu deveria estar fazendo. Mas eu não sei fazer essa conta por inteira. A esquerda é tão safadinha. Ah, a esquerda é tão safadinha. E aí? Ah, vou ter que clicar, mano. 4.500 vezes 331.440. Gente, quantos números tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1.491 milhões, 1 bilhão, né? Fiz a conta certa? Fiz, não tá errado não. Entendeu? Então a gente tem aí 1 bilhão e 500 sendo destinado apenas a professores, né? Mas a gente vê isso de fato? A gente vê os professores ganhando 4.500? A gente vê os professores ganhando 5.200? Professores com doutorado ganhando 10 mil? Isso acontece. Beleza. Vamos fazer a mesma pesquisa para os enfermeiros? Piso salarial enfermeiros 2025. Quantidade de enfermeiros concursados no Brasil. Se eu conseguir achar esse dado aqui, ah lá. Gente, a gente consegue achar esse dado. O Kim tá mentindo de novo. Porra, 624 mil. Aí vamos fazer aqui, ó. Já deu, eles já recebem menos que os professores, tecnicamente. Então, ó, 4.750 para enfermeiro, 3.325 para técnicos e 2.375 para auxiliares e parteiras. Lembra aquele dado que a gente estava vendo sobre o pré-natal e etc? Onde as maiores problemáticas vêm daí? Por que as parteiras ganham menos? Por mais que, pô, todo respeito aos enfermeiros e técnicos. Mas vocês estão entendendo? Tem gente que trabalha só como parteira. E tá tudo bem também. Mas por que existe essa disparidade? Tá entendendo? Então, se a gente for fazer aqui 624 para 2, a gente vai chegar em outro bilhão. Porque a gente já tem mais aí. Mais gente. Então, ó, 664 mil vezes... Quanto que era o maior deles? Cadê? 4.650. Ah lá, já deu 3 bilhões dentro dessa conta maluca que a gente tá fazendo, né? Então, só aí já foram 4 bilhões. Só que, gente, vamos ver. PIB brasileiro 2025. Eu tô curioso. Nossa, a gente tem 12,7 trilhões e nossos funcionários estão recebendo 3 bilhões? Pô, gente, mas isso não dá nem 1%. Isso não tá errado, não? Tá errado. Então, o Kim Kataguiri, além da gente não receber nem 1% na educação e na saúde, o Kim Kataguiri tá querendo cortar mais. Gente, olha a loucura. Será que o Jones Manuel entrou tanto assim na mente do japonês? Da bilhão? Dá bilhão? Dá bilhão, Kim Kataguiri? Dá bilhão? Dá bilhão, Tamir? Dá bilhão? Porra, gente. Dá bilhão. Mas ainda não é o suficiente pra gerir todo o campo que existe ali. Quanto isso dá? Não tem como saber, eu acabei de explicar. Eu acabei de te explicar. Esse assunto não... aqui, então vamos passar pro Vamos lá. próximo. A maioria, esse assunto aqui é já óbvio foi. que é a maioria. Então, é tá bom, óbvio Kim. que eu posso afirmar que é a maioria. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Você sempre interrompe, você sempre fala em cima. Desculpa aí. É porque eu fico indignado, que eu sou um cidadão, fico indignado com o papo Ai, político. que cidadão indignado. Pelo amor de Deus, cara. Ai, meu Deus. Pelo amor de Deus, Nossa, vai lá. como ele tá indignado. Vai lá, eu fico indignado. Coitado, tá indignado. Não, vai lá. Vamos lá. Eu já falei que é óbvio e evidente que a gente pode falar com propriedade que é a maioria, porque existem mais funções que não são de fiscalização e controle do que são de fiscalização e controle. Isso é evidente, é lógico. Você concorda ou não concorda com isso? Discordo, obviamente. Você discorda? Claro, tem mais servidores públicos que não estão em funções de fiscalização e controle do que estão. Policial tá em fiscalização e controle? É óbvio que tá. Não. Estabilidade ou não? Não. Corta pro Sim. E o setor técnico? Qual o setor Sensível. técnico? Qual o setor técnico Por sensível? exemplo, mapeamento geológico. Não, aí tem estabilidade. Tem estabilidade. É fiscalização e controle? Hã? É fiscalização e Política controle? de Estado. Ah. Eu falei... Tá vendo como é conversa Eu muda? falei fiscalização e controle. Não, desde o começo eu falei fiscalização e controle e carreira típica de Estado. Tá, Eu falei as duas então vamos coisas. fazer o seguinte, ó. Falei as duas Vamos fazer coisas. o seguinte. Então, é evidente. Falou mesmo. Fazer o seguinte, Mas você não me como respondeu. ó, Você não me respondeu. vamos, Você não me respondeu. Não, eu não preciso te Você- responder. Mas, cara, nossa senhora, velho, que... Gente, vocês estão virando dois trogloditas, gente. Que não tem necessidade disso. Vocês dois são pessoas, assim, adultas, entendeu? Vocês dois podem manter o decoro, sabe? Não tem necessidade de vocês estarem se humilhando assim, sabe? Fica meio feio. O Tamir não parece estar sabendo do que tá falando e aceita qualquer dado que o Kim Kataguiri fala. O Kim Kataguiri tá mentindo sobre os dados. Não me Nada, responde. não Claro foi- que precisa estar debatendo comigo. Não você não precisa responder. Não, mas é que você só não tá, fala. não, é que vomita você as não, coisas, não, faz seu é que corte e não você, precisa responder não, nada. é que você não tá entendendo, Não, Kim. não, você que não tá entendendo. Você é o Mas vejam bem, dentro da toda aquela conta maluca que a gente fez, os professores ainda tinham menos, né? Tinham menos sendo dedicado e o Kim quer cortar. É sinistro, mano. Porque assim, se a gente for entrar nesse quesito, que tal a gente falar sobre desembargadores? Como é que é? Desembargador, investimento de 27 milhões. Não era isso que eu queria. Gente, eu não sei mais procurar. Porra, eu não lembro da notícia, cara. Eu só lembro do valor 27 milhões aí pra um desembargador em auxílios, uma parada assim. Foram 3 meses, tá ligado? Então, assim, existem pessoas específicas que estão recebendo muita grana.
grana. Como a gente vai chegar nisso se não tem um portal da transparência, se não tem uma denúncia de fato? É o responsável Responde. por resolver os problemas. Responde. E eu sou um do povo que tô Responde. cobrando você como Não, político. você não tá cobrando, você tá debatendo. Você Não, tá eu tô cobrando cobrando nada. você não, sim. Você não tá cobrando Não, nada, porque você você- não tem condição de não, me cobrar. Eu não, não represento eu tô você. cobrando- não, eu mas- represento o segmento do meu eleitorado. Tá, mas Eu o seu represento eleitorado você. tá vendo Eu que você não tem os números que ele tá mandando Eu não tô num cortar. cargo executivo que eu sou Então, obrigado a te ó, representar. então tá bom, Você pessoal. não tá cobrando ó, ninguém. eleitorado Você do não Kim tem Kataguiri. condição de Ele cobrar. quer dar um remédio pro paciente, mas ele não sabe quem é o paciente que vai receber o remédio, porque ele não consegue. Eu sei, o paciente é o cidadão. Ah, não, você não É o sabe. cidadão não. que está recebendo Mas, o serviço enfim, público. Vamos lá, próximo O assunto. cidadão, Próximo hoje, assunto. que recebe o serviço público, está insatisfeito com o padrão do serviço público. Isso. Os nossos indicadores do serviço público são inferiores e o cidadão deseja que ele possa cobrar, que o mau servidor Eu possa quero ser demitido por saber, desempenho. Deputado Kim Kataguiri, eu quero saber quem são os servidores que vão perder estabilidade e quem são os servidores que vão ficar com estabilidade. Cara, Aí a tem gente vai analisar se a dezenas sua de ideia é boa milhares ou de não. cargos. Isso, aí vai lá. Fala os principais. Não, Eu posso trago seu a lista canal, de posso dezenas seu de canal. milhares. Galera, o Tamir me cobrou isso aqui, eu não tinha, mas eu fui lá pegar, porque qualquer um do povo pode pegar, que esses dados são públicos. Maxwell, bota na telinha, tá? Você poderia ter feito isso, Kim Kataguiri. Você literalmente podia ter assessores, cara. O que o Tamir tá falando tá errado, mas também já é uma humilhação extrema, cara. Eu já expliquei. Tá me dando tédio já. Não, Aqui, ó, não existe dado 30% público. dos funcionários não, vão vamos lá. perder e 60% Deixa eu vão falar de ficar, novo. ou vice-versa. Deixa eu falar de novo, deixa eu falar de de novo que Vai lá. você não quer ouvir. Eu já expliquei pra você que mesmo se a gente discriminar função típica de Estado, então, por exemplo, Itamaraty, diplomata, não há como eu pegar, eu separar, não existe hoje esse dado no Ministério da Gestão entre quem dentro do Itamaraty exerce Eu já função respondi isso. administrativa Sim, e eu quem já exerce respondi. função Eu já típica de respondi. Estado. Não, eu que tô respondendo, você não, Não, tá eu já respondendo respondi nada. que se Eu que tô te se respondendo. você não consegue fazer isso hoje, a primeira coisa que você deveria pensar é conseguir em fazer. Não, pra filho, depois deixa eu te aplicar o explicar. remédio. Eu não sou ministro da gestão. Nem ele tem Mas, acesso, meu nem ela filho, tem acesso a esses você dados. consegue fazer. Você Não consigo. Fala então, consegue. qual que é o caminho? Então tá bom. Então Seu- fala aí, como é que eu faço? Eu vou falar pra você como Então é que fala, você faz. me Primeiro ensina aí. passo, você tem um partido político, Ah. você tem um representante, um Certo. candidato. Como é você- que o partido pede informação ao Ministério da Gestão? Não, eu tô falando que o partido tem que, o Ah. partido tem que provocar Ah. a sociedade de que isso precisa ser recriado. Sim, é isso mas que eu tô falando. a gente provoca. Não, você Tá, não. beleza. Você vai aqui no debate Provoca? provocar que tinha que cortar. Sim, A e tem. estabilidade. Ué, Você não veio provocar que Ah, você não mano. tem controle sobre o Estado e que o Estado brasileiro Não, precisa ter um não, controle mas sobre os aí, funcionários. Vamos acabar esse vídeo logo. Aí a gente fala disso sempre. Não fala não. Fala não, sim. Fala Claro pra mim que onde fala. tá. Tadinho do Tamir. Claro que fala. Onde que tá Tomou um isso? cacete. Várias que vezes, tá que você vários precisa criar um órgão de controle? Vários requerimentos meus de informação Então pros você está ministérios. comprometido a publicar Vai, no publico, QR Code pra galera. Publico os Tá? requerimentos, Um publico. requerimento sobre a Eu vou criação fazer- de controle de eu vou funcionários que fazer- precisa perder estabilidade. Eu vou fazer... Não, vamos lá. Mais uma vez. O Ministério não tem essa informação. Não adianta eu fazer o Faz o seguinte, requerimento. então, Kim, faz o seguinte, O é Ministério possível. não tem essa Você é um informação. deputado que você não consegue fazer as coisas, você vê solução, Não, você não, consegue não, fazer a não, coisa. não, não, que Então não faz o consigo seguinte, fazer mano, as coisas. larga seu cargo. Não, que não consigo Larga fazer seu as cargo e coisas. dá pra alguém que Eu não consiga consigo. fazer. Porque, mano, Ah, meu amigo, você difícil. definitivamente não É, consegue. eu não consigo Agora mesmo, não sou deixa eu candidato falar. não, negão. Eu só Ótimo. quero trabalhar. Negão, Então, ô louco, calma. Pegou pilha. Tamir pegou É o pilha. seu trampo, Eu não vou meu. fazer O seu trampo que eu não te trampo. represento. O seu trampo O você meu vai fazer. trabalho eu faço. Você tá pedindo uma informação que o Ministério não tem. Eu vou pegar como? Vai fazer ele criar. Vai provocar Eu vou- ele pra ele criar. Vai, Beleza, sim. eu vou Vai. mandar na ministra. Não, Eu você sou vai presidente da provocar, República. você vai usar a sua força Eu sou política pra presidente da provocar a República. discussão. Eu, um É isso que vai deputado, fazer. tenho força de obrigar a ministra de Você Estado vai a ter provocar, informações você que ela não sabe tem. como- Não, mas é por isso que existem movimentos sociais. Mas o que o Tamir já foi pro lado troglodita da coisa, tá Vai gritando. funcionar, você vai Não, provocar você isso, que não sabe você como vai funciona. tocar Eu essa sei, pauta. eu Você vai sei tocar como essa pauta. funciona, você não sabe. Mas, tipo assim, vocês viram que não foi muito difícil. Isso que eu fiz ali, o cálculo sem os impostos, sem considerar também, por exemplo, quando a gente faz um direcionamento para a educação, a gente também tá pensando nos servidores de limpeza que ali trabalham, nas pessoas que trabalham na cozinha, né? Nas pessoas que vão estar trabalhando na recepção, que vão estar trabalhando na assistência, até mesmo com o diretor, o vice-diretor, os coordenadores, que vão trabalhar ali na gestão. Então, veja, dentro dessa consideração, né, dos índices que foram passados, eu não quero continuar isso aqui não, mas só para fazer uma última noção de que não se trata de conseguir esses dados porque o ministério não tem ele proposto. Então faz o que fazem de melhor. Vão na internet mentir sobre isso e façam um cálculo bobo como eu fiz. E mostrem, denunciem, para chegar aos especialistas e falar, não, você está errado, é assim que é feito. Por quê? Porque durante todo o momento, infelizmente, o Kim Kataguiri tentou dar o ponto ali dele, mas o Tamir não deixou ele falar, não deixou ele desenvolver. Por quê?
Porque num certo dado momento, o que o Kim Kataguiri tava falando faz sentido. O que ele precisa cortar para a base eleitoral dele, o que ele precisa cortar desse funcionário público e etc, por ele não ter o dado, tudo bem ele fazer esse salto lógico. Porque dentro dessas possibilidades que vão ser apresentadas, porra, mano, se a gente tá gastando muito dinheiro com serviço público, e eu não quero cortar dos meus amigos deputados, então eu vou cortar dos professores, vou cortar dos enfermeiros, dos médicos, né? Não foi isso que ele falou? Porque ele não falou policial, ele não falou militar. Isso aí tem nome, rapaziada. Tá entendendo? Então fica claro, e que também fique claro aqui, como os trabalhistas estão perdidos na própria noção de como se faz política, entende? O Tamir acha que tem que criar esse dado. Esse dado, ele é conjunto, ele é pesquisado. O Kim Kataguiri tá errado, esses dados estão aí ao público, ele só precisa fazer uma coleta de dados. Então ambos estão errados nessa situação e cada um discute por uma vertente que não entende de fato o que está acontecendo, que não entende com uma estrutura sobre o que precisa ser feito para lidar com uma política que não está sendo executada, entendeu? Então é isso aí, dá para finalizar aqui, tá? Deixa o likezinho e se inscreve aí.